Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E hoje nós vamos trazer e dar continuidade à série de mensagens Oficina de Restauração, com o tema Tempo de Restaurar a Sua Vida Financeira. Então me acompanhe na leitura, por favor, de 2 a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17: Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, mais uma vez, nós te agradecemos por estarmos na tua casa para poder ouvir a sua palavra. Então, toca nossos corações, quebra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que nos distraia, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E que a tua palavra, ela entre e frutifique em nossos corações. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Quando nós falamos de vida financeira e finanças dentro da igreja, eu sempre começo uma mensagem com esse versículo, que diz que toda a Escritura, a palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E por que eu começo com esse texto? Porque quando se fala de finanças e riquezas no meio da igreja, é um negócio meio complicado, né? Você que às vezes assiste na televisão aí, você sabe que quando se fala disso na televisão, se fala de uma forma completamente errada e antibíblica. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão. É um Deus que vem abençoar nós, seus filhos, seus servos, aqueles que seguem os preceitos de Jesus. Mas aí, eu trouxe também aqui uma observação. Nas Escrituras Sagradas, existem aproximadamente 300 versículos que falam sobre anjos, 500 versículos que falam sobre o amor, 700 versículos aproximadamente que falam sobre fé. Mas olha só que impressionante, 2.350 versículos que falam sobre riqueza e finanças. Dá para a gente ter uma ideia de quanto Deus se preocupa com a nossa vida financeira. Aí nós pegamos um Brasil, um país predominantemente cristão. Aí eu lembro da estatística que a pastora Sheila trouxe aqui no culto jovem. A pastora Sheila, ela trouxe a estatística que na Baixada Fluminense se encontra a maioria dos cristãos chamados evangélicos pelo IBGE. Então vem aquela reflexão na nossa mente. Se o Brasil todo é cristão, a grande parte do Brasil, se na Baixada Fluminense a maioria dos cristãos são os chamados evangélicos, eu te pergunto, por que a vida financeira do cristão não é próspera? Pastor Cláudio, ele deu aqui uma palhinha já no início. Ele falou, por quê? Porque nós não praticamos o que diz a palavra de Deus. Simplesmente assim, nós não praticamos o que diz a palavra de Deus. João, por favor, próximo slide. Aí na quarta-feira, eu estava aqui no culto de quarta-feira, estava fazendo esse esboço, não pude deixar de escapar essa frase que o pastor Cláudio Santana trouxe. Olha só o que diz a frase:
as coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus, mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. Vamos repetir para fixar? As coisas não mudam em minha vida quando eu falo com Deus, mas quando eu ouço e pratico o que Deus fala comigo. Quando nós ouvimos e praticamos o que Deus fala conosco, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Não adianta nós sentarmos no banquinho, ouvir, ou melhor, somente escutar, porque ouvir é uma coisa mais profunda. Não adianta nós escutarmos a mensagem, passarmos por aquela porta e tudo que nós ouvimos na casa do Senhor ficar para trás. Não, nós precisamos a cada dia pôr em prática tudo que nós aprendemos na casa de Deus, porque o texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura, tudo aquilo que você lê da palavra de Deus, tudo que você lê na Bíblia, não é o que está escrito na Bíblia, mas é Deus falando diretamente com você. Então, ouça e pratique a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Lamentações 3:21 diz: só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pensamento, trazer à memória aquilo que me traz esperança. O escritor e educador financeiro T. Harv Eker diz assim: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Riqueza é resultado, pobreza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Tudo é resultado na nossa vida. Se nós queremos uma vida próspera, nós temos que fazer por onde? O que o nosso Deus, Ele nos promete que nós somos mais do que vencedores. Nós não somos somente vencedores, somos mais do que vencedores. Diz ali que saúde é resultado. Quais têm sido os nossos hábitos alimentares? O que nós temos comido? Será que no fim de semana a gente sai da igreja e já vai direto comer hambúrguer na lanchonete? Será que a gente leva a nossa família toda semana? Não estou dizendo aqui que você comer um hambúrguer de vez em quando não faça bem. É legal você sair para passear. Mas será que toda vez que você sai da igreja você não passa lá na lanchonete para comer um hambúrguer? Como é que vai ficar o seu coração? Como é que vai ficar a sua glicose? Como é que vai ficar a sua saúde? Aí a doença acaba sendo o resultado. Ali, o seu peso é resultado. Eu malhei durante 17 anos. Quem me conhece aí das antigas aí, ainda me conheceu fortinho, sem barriga, direitinho. E naquela época, eu me esforçava. Eu tinha uma regularidade, eu malhava, tudo bonitinho. Mas tem 4 anos que eu parei. Olha o tamanho da barriga. Para você alcançar algum resultado, você tem que se esforçar. Você tem que ir atrás, tem que estar determinado. Porque para você engordar, é só não fazer nada aqui, ó. 4 anos de não fazer nada. Olha o tamanho da barriga. Às vezes eu encontro as pessoas das antigas e falo: Robson, que barriga é essa? Eu falo: rapaz, fazer o quê, né? 4 anos parado, sem malhar, a barriga aumenta. Eu precisei fazer alguma coisa para a barriga aumentar? Não. Simplesmente não fiz nada. É aquela história, deixa a vida me levar. Se você não fizer nada com a sua vida, a sua barriga vai aumentar, a sua saúde vai degringolar, as suas finanças vão pelo ralo. É só você não fazer nada. Robson, o que você fez para estar com a barriga assim, cara? Fiz nada. Fiz nada. A barriga cresceu assim, ó,
No primeiro ano ninguém percebia nada. No segundo ano já começou, ih, rapaz, essa barriguinha aí está aumentando, hein? Aí no terceiro ano eu encontrava as pessoas na rua, ih, rapaz, agora enquanto ninguém nem fala nada, mesmo que eu estou barrigudo mesmo, as pessoas não falam nada. Por quê? Porque nós, para termos algum resultado, nós precisamos nos esforçar. Eu vou voltar para a academia, vocês vão acompanhar aí o meu emagrecimento, mas eu vou me dedicar para alcançar, para ficar assim que nem o pastor Cláudio Augusto, magrinho, que nem o pastor Cláudio Santana, magrinho, falando que vai participar de maratona. Quando ele falou isso, eu enfiei até a cara assim dentro da minha camisa, assim, falei, meu Deus do céu, eu tenho que procurar uma academia para emagrecer também, que o pastor Cláudio vai participar de uma maratona e eu estou com essa barriga toda aqui. Aqui os pastores eu vi que são todos no shape, né? Todo mundo shapeado ali, tudo magrinho, barriga tanquinho. Então não posso continuar com um barrigão desse. Próximo slide, por favor. Para restaurarmos nossa vida financeira, precisamos ter consciência da nossa autorresponsabilidade. Em Romanos 10,14 diz assim: portanto, você, porque julga o seu irmão e porque despreza o seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Romanos 14,12, por favor. Diz assim, Romanos 14,12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Sabe, quando a nossa vida financeira está ruim, a primeira coisa que a gente fala, a culpa é da empresa, a culpa é do governo, a culpa são dos políticos, aqueles políticos que estão lá em Brasília, que não favorecem a ninguém. A culpa é da minha esposa, que gasta muito no cartão de crédito. A culpa é do meu marido, que só vive comprando peça para o carro, fica botando roda de liga leve, fica botando um sonzão no carro e gasta todo o dinheiro. Quando a nossa vida financeira vai mal, a primeira coisa que nós fazemos é tentar colocar a culpa nos outros. Mas aquela empresa lá não dá um aumento. Ou empresa muquirana. E por que você continua trabalhando naquela empresa muquirana? Por que você não se aprimora e não muda de emprego? Para a nossa vida financeira ser restaurada, nós precisamos ter consciência da nossa autorresponsabilidade. Olhe para você aí agora mesmo, pense, comente com você, simplesmente aí na sua mente. Qual é a minha responsabilidade pela minha vida financeira? Será que eu tenho uma vida que eu quero? Será que eu tenho uma vida que eu mereço? Será que a minha família tem a vida que merece? Qual é a parcela da sua responsabilidade nisso? Ou será que você não está deixando só a sua vida financeira ir? Deixa a vida me levar também na vida financeira. Ah, eu estou trabalhando aqui, se não der, arrumo outro ali, e assim a gente vai, não precisa fazer curso de aprimoramento, não precisa estudar, não precisa de faculdade. Eu fico impressionado às vezes, muitos aqui sabem que eu trabalho em colégio. Eu chego para os jovens e falo, ó jovem, eu trabalho numa universidade assim, 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 é semipresencial, é um dia só na semana, nós podemos conseguir uma bolsa para você, uma bolsa de estudos, você vai pagar com desconto de até 30%, lá é semipresencial, uma vez só na semana. Ah, não dá não, eu estou terminando agora, terminando o quê? Estou terminando agora o ensino médio. Cara, você está terminando, você não está terminando nada. Você está subindo o primeiro degrau agora. Ensino médio hoje em dia é a antiga quarta série. Se o seu avô conseguiu arrumar um emprego, teve uma vida bem-sucedida, conseguiu construir casa, ter carro, e hoje está aposentado com quarta série, esqueça isso. Esqueça, porque hoje em dia o mínimo é o ensino médio. A minha esposa trabalha no RH, e os currículos que chegam lá,
quando não tem ensino superior, cursando pelo menos, são imediatamente descartados. Aí você fala para o jovem, universidade, cara, é um dia só na semana, o resto você faz pela internet em casa. Ah, não, esse negócio de estudar online, eu não sei, mas aí fica o dia todo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Vai mudar a vida financeira? Não vai mudar. Próximo slide, por favor. Aqui, ó. Reclamar sobre a sua situação atual na vida é inútil. Em vez disso, levante-se e faça algo para mudá-la, diz Robert Kiyosaki, escritor e palestrante. Está na sua mão. Responsabilidade sua. Reflita o que você tem feito para mudar a sua vida. Se você acha que está às mil maravilhas, tranquilo, esquenta a cabeça não, segue em frente, continua do jeito que você está. Mas se você acha que não está bom, faça algo para mudar, amém? Segundo lugar, para nós restaurarmos a nossa vida financeira, precisamos ter sempre Jesus em nosso barco. Diz ali em Marcos capítulo 4, versículo 36 e 37. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma de que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? O sujeito está lá, o barco está jogando para um lado, está jogando para o outro, e o cara está lá. Jesus está no barco. O negócio começa a jogar para um lado, jogar para o outro. É crise, é desemprego, é isso, é doença, é aquilo. E o sujeito está lá com a boca fechada. Para nós mudarmos a nossa vida financeira, nós precisamos ter Jesus no barco. E precisamos abrir a nossa boca e falar com Ele. Foi o que o pastor Cláudio Santana falou aqui um dia desses. Tem pessoas que oram assim: ah, Senhor, Tu sabe de todas as coisas, Tu conhece a minha vida. Mas nós não precisamos fazer isso. Nós precisamos abrir a nossa boca e pedir diretamente a Deus. Pastor Cláudio frisou bem isso aqui. Nós precisamos abrir e falar com Ele: Senhor, esse é o problema que está na minha vida. Eu quero uma solução. Se a minha vida financeira não decola porque eu não tenho conhecimento, não tenho ensino, não tenho dinheiro para estudar, então, Senhor, abençoa a minha vida para que eu possa estudar. Se a minha vida financeira não decola porque eu estou doente, Senhor, me cura. Eu quero uma cura, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação. Porque sem saúde também não tem como você trabalhar. Se a sua vida financeira não decola, porque você foi ensinado, assim como todos nós fomos ensinados, não é? Uma coisa interessante aqui no Brasil. Todos nós somos ensinados a mesma coisa. Na infância, nós somos ensinados que pessoas prósperas são gananciosas, que o dinheiro é a raiz de todo mal, de que nós não podemos ser ricos e ser pessoas de Deus, ser pessoas abençoadas, ser pessoas que seguem os preceitos de Jesus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Davi foi próspero, todo mundo. Abraão, Davi, Jó. Se você procurar na Bíblia, você só vai encontrar gente próspera. Então é uma mentira que você não pode ser uma pessoa próspera e uma pessoa espiritual ao mesmo tempo. Abra sua boca e fale com Jesus. Bonança significa calma, sossego, tranquilidade e felicidade. Quando Jesus está no nosso barco e quando nós abrimos a nossa boquinha e falamos com Ele: Senhor, não te importa que morramos? Quando nós clamamos o nosso Deus, diz ali, ó, fez toda a bonança.
Calma, sossego, tranquilidade e felicidade. Porque quando você se autoexaminou, você viu que tem coisas que você não tem o domínio. Você não tem o domínio sobre o governo, você não tem o domínio sobre a inflação, você não tem o domínio sobre o mercado de trabalho. Mas Jesus tem. Jesus fez o vento parar e o mar acalmar. Jesus tem o poder de transformar a sua vida, Ele tem o poder de mudar aquilo que você não pode. Se você fez a autoanálise e falou, opa, peraí, até aqui eu consigo, isso aqui eu já não consigo mais. Então, coloque isso aí que você pensou nas mãos de Jesus, amém? Em terceiro lugar, precisamos ser 100% comprometidos. 100% comprometidos com a nossa vida financeira. Diz ali em Números 30, versículo 2: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Mateus 5,37 diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. 100% de comprometimento. Chega em casa, fala, esposa, e os homens tem que ser o cabeça, né? Lá em casa, eu sou o cabeça. A esposa chegou esse dia para mim, amor, eu pesquisei aqui na internet, tem 3 móveis aqui para a gente comprar. Tem um primeiro, tem um segundo e tem um terceiro. Dá uma olhada aqui. Não, eu falei, não, amor, esquenta não, móvel para comprar, isso aí, eu não entendo de nada disso não. Você escolher aí, para mim tá bom. Aí ela olhou para mim, fechou a cara e falou assim, Robson, cabeça Robson. Aí eu peguei o celular, tá bom. Deixa eu ver aqui o primeiro. Não, esse primeiro aqui é porcaria. Aí eu olhei o segundo, o segundo aqui tá bom. O terceiro não. Aí, aqui, já achei aqui. Vai ser o segundo. Ela pegou o segundo. Mas eu gostei tanto do primeiro. Aí eu falei, então tá, compra o primeiro. Fico muito feliz por ter ajudado. E às vezes nós precisamos ter essa flexibilidade. Porque quando se fala em vida financeira, às vezes o casal não fala a mesma língua. Às vezes não estão no mesmo momento. Às vezes você está aqui ouvindo essa mensagem agora, o Espírito Santo fala ao seu coração, você entende alguma coisa, você entende que tem que mudar alguma coisa, mas talvez o seu esposo, a sua esposa, não entendem isso. Então o que precisa acontecer? Ter um acordo. E quando acontecer o seu acordo na sua casa, ou quem não tem esposo, tem esposa, tem pai, tem mãe, que também é um acordo que tem que fazer, que mora todo mundo na mesma casa, quando você fizer esse acordo, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Eu tinha um conhecido que ele praticava a infidelidade financeira com a esposa. Infidelidade financeira? O que é isso, pastor? Nunca ouvi falar disso. O que ele fazia? Ele queria consertar o carro. Naquele dia que o pastor estava contando aqui sobre isso, eu estava rindo pra caramba, porque eu lembrei. Ele queria consertar o carro, mas sabia que a esposa ia reclamar. O que ele fazia? Pegava um outro conhecido nosso, comprava as coisas no cartão do outro conhecido, para quando chegasse a fatura não tivesse nada no cartão. E ele gastava aquele dinheiro no caixa 2. Infidelidade financeira. E às vezes tem muita mulher que faz isso também. Vai lá no salão de beleza, passa no cartão da amiga, faz aquela prancha, faz aquela chapinha, faz aquela marroquina, e passa no cartão da amiga, e o marido nem fica sabendo. Isso é infidelidade financeira. A palavra de Deus nos diz que quando nós queremos restaurar a nossa vida financeira, que nós colocamos Jesus no barco, a nossa palavra tem que ser sim, sim,
Não. Amém? Ali, ó, isso é interessante. Quem desiste nunca vence. Só vence quem nunca desiste. Tua vida financeira está ruim? Você já desistiu? Ah, lá que esse negócio aí, daqui a pouco eu estou entrando pelo INSS mesmo, eu já vivi muito, agora não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Em quarto lugar, precisamos ser extremamente disciplinados. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para me receber e invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ficar e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Segundo Reis 5,13 diz assim: Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais, ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado, e sua pele tornou-se como de uma criança. Para nós termos a nossa vida financeira restaurada, nós precisamos ser extremamente disciplinados. Mais uma vez eu cito aqui a família, que pode ser uma grande oposição na nossa vida financeira. Sabe? Quando você começa a investir, tem muitas pessoas que investem hoje em dia na poupança ainda, né? Porque nós fomos ensinados que a poupança é o melhor investimento, o investimento mais seguro. Então a maioria das pessoas coloca o dinheiro na poupança. Quando na verdade não é verdade isso. Tem outros investimentos que são bem melhores que a poupança. Então quando eu comecei a investir, era muito legal. Porque semanalmente a gente pega o hábito de olhar o saldo para ver como é que estão os investimentos. E aí, como você vê que o negócio está caminhando, que o negócio está indo, que a sua vida financeira já começou, você já começou a colocar tudo ali bonitinho, a porcentagem direitinha, que vai dando algum lucro, aí você começa a se empolgar. Aí você quer colocar mais dinheiro lá. Mas aí vem a família e fala: ops, pera aí, calma que não é assim não. Sabe, a família, às vezes, nossos pais, nossas mães, nossos tios, nossos avós, tem boa intenção. Tem boa intenção. Mas, às vezes, eles foram ensinados de forma errada sobre a vida financeira. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu tinha um preconceito tremendo. Quando eu comecei a estudar finanças, que eu dei de cara com um monte de professor novinho de 20 e poucos anos e 30 anos, ensinando finanças na internet, e eu falava assim: que esse moleque sabe de finanças? Eu falava: que esse moleque sabe? Mas de repente eu comecei a ouvir aqueles ensinamentos, comecei a aprender, comecei a praticar, e a minha vida financeira foi mudando, foi transformando. E às vezes nós que somos mais velhos, eu tenho mais de 40 já, a gente pode ter esse preconceito de achar que os jovens não sabem de nada.
Mas hoje nós estamos saindo já da era da informação e passando para a era do conhecimento. Então abra a sua mente nesse momento e ouça o que às vezes um irmão mais jovem fala para você. Um ensinamento que um irmão tem para você. Que às vezes uma palavra daquela pode transformar a sua vida. Eu ouvi o que aquele jovem estava falando, eu prestei atenção, eu deixei o meu preconceito de lado e comecei a fazer exatamente como aquele jovem falava. Eu dividi a minha renda direitinho, como ele falava que eu tinha que dividir. Eu comecei a pagar as minhas contas e a minha vida financeira começou a mudar. Mas se eu tivesse ficado com preconceito lá, não, o que essa garotada está falando aí, bobagem, não vou ouvir nada não. Autorresponsabilidade, minha vida ia continuar a mesma. A esposa ia continuar reclamando, as contas iam continuar chegando, o dinheiro não ia dar até o final do mês. Mas quando eu decidi ouvir o que estava sendo falado para mim e ter disciplina, a vida começou a mudar. Amém? Ayrton Senna disse assim: quando eu cheguei ao ponto máximo, quando acho que cheguei ao ponto máximo, descubro que é possível superá-lo. De repente aí você achou que já chegou no máximo na sua vida. Não, agora não tem mais nada para mim, já fiz o que eu tinha que fazer. Não! Você pode se superar. Não importa a idade que você tenha, você pode se superar. Em quinto lugar, nós precisamos ter paciência para renovar a nossa vida financeira. Está quase terminando já, são só 5 pontos. Vou estourar muito tempo não. Gênesis 37, 2, na parte A diz assim: essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ouçam o sonho que tive, diz lá em Gênesis 37, 6 e 7. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Olha o preconceito de novo, né? Os irmãos tudo mais velho, o garotinho de 17 anos falou que ia reinar sobre eles e eles ficaram indignados. Mas olha só o que aconteceu 13 anos depois. Gênesis 41, 39. Disse o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Aquele garoto de 17 anos, ele foi vendido, foi ser escravo de Potifar, foi parar na cadeia. Lá, ele conheceu algumas pessoas, o copeiro e o padeiro. Ele interpretou os sonhos, e quando aqueles homens estavam lá na presença de Faraó, eles lembraram: Faraó, tem um garoto bom pra caramba que está preso lá, ele interpreta sonhos. Então Faraó mandou buscar o garoto. Ele chegou na presença de Faraó, interpretou os sonhos, e Faraó colocou José como todo governador do Egito. Mas foi de um dia para o outro? Foi de uma hora para outra? Não foi. Tudo leva tempo.
É engraçado, né, que eu começo a falar sobre finanças, eu dou algumas palestras e já tenho alguns alunos, aí a pessoa chega logo para mim assim, professor Robson, deixa eu fazer uma pergunta? Pode fazer. O senhor não leva mal não, tá? Não tem problema não. O senhor tá rico? Eu falei, olha só, rapaz, deixa eu te explicar um negócio aqui, vem cá. Como eu falei na palestra, há pouco tempo atrás, eu era um endividado. Eu era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum. Eu era uma pessoa que não sabia lidar com as minhas finanças. Como é que de pouco tempo atrás até agora, eu vou ficar rico? Aí um conhecido que estava perto, né, que ouviu ele falar isso, falou assim, rapaz, mas você tem muita paciência, hein? Se fosse comigo, eu já tinha mandado capinar, já tinha mandado ir para longe. Eu falei, não, mas exatamente o contrário. A pessoa que faz uma pergunta dessa, ela está demonstrando que não tem conhecimento algum sobre finanças e investimentos. Porque quem começa a investir sabe que vai levar um tempo considerável até que você consiga resultados tremendos. Então não vale a pena. Não vou começar esse negócio não. Sei lá, se daqui a 5 anos eu estou vivo, se daqui a 10 anos eu estou vivo. Vai contar com a morte? A avó da minha esposa morreu com 91 anos. A minha mãe tem uma tia que está com 93 anos. 93 anos. E ela vai para a igreja ainda, hein? A igreja manda uma Kombi lá na porta dela, vai buscar e ela vai para a igreja. Vai contar com a morte? Vai achar que você vai morrer daqui a 5, 10 anos? Imagina só, José estava no cárcere. Imagina se ele conta com a morte. Vou falar nada não. Esses caras aí estão falando abobrinha, esse copeiro, esse padreiro aí, estão falando abobrinha, vou decifrar sonho, nada. Eu já estou em cana, vou arrumar confusão para o meu lado, não vou falar nada não. Ele ia ter ficado preso o resto da vida. Mas como ele tomou uma atitude, e nós precisamos tomar uma atitude também de mudar a nossa vida. Tome uma atitude nessa noite. Saia daqui hoje pensando no que você vai fazer para mudar a sua vida financeira. Nós somos servos do Deus do ouro e da prata. Aquele que dá toda a provisão, aquele que dá saúde para cada um de nós, aquele que nos guarda, que nos protege, que nos livra desse mundo tenebroso do qual nós vivemos. O Deus que nós servimos não é pouca coisa não. Sabe, às vezes nós acabamos tratando Deus como alguma coisa, uma força auxiliar. Não, Deus é o principal das nossas vidas. E Ele tem o poder para transformar cada um de nós. Só para nós encerrarmos, os slides finais, por favor. Ali, ó, que interessante. José foi vendido aos 17 anos, depois foi escravo de Potifar, foi prisioneiro do rei, foi governador de todo o Egito aos 30 anos. Vamos fazer a conta. José levou 13 anos até ser governador, 7 anos de fartura, e ainda mais 2 anos de seca, para que ele encontrasse seu pai novamente. Sabe, ele teve paciência, ele queria muito encontrar com o pai dele, mas ele teve paciência. Napoleão Hill diz assim: temo que a desculpa de que o mundo não dá uma chance seja muito comum. É provável que essa seja a causa da pobreza e dos fracassos. Em Provérbios 16:3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Coloca tudo na mão de Deus. Não vai só pelo que eu falei. O pastor Robson falou. Não. Pegue a Bíblia, estuda a Bíblia, leia a Bíblia e pratique a Bíblia. Você fazendo isso, colocando nas mãos de Deus, a nossa vida financeira, ela é restaurada em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Curva sua cabeça. Vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite,
nós te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem falado aos nossos corações. Ó Pai, que cada um de nós que tem ouvido essa palavra, tome uma atitude de reflexão de si mesmo. Que Jesus esteja conosco em nosso barco a cada dia. E não somente isso, que nós possamos abrir a nossa boca e clamar ao nosso Deus. Ó Pai, que nós possamos estar 100% comprometidos, extremamente disciplinados, mas também, Senhor, que tenhamos paciência, porque sabemos que a nossa vida financeira, ela pode ter levado muitos anos para ser destruída, mas o Senhor pode reconstruí-la. Pai, então nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Copo bonito, hein? Copo bonito, hein? Me deram copo bonito também. Pessoal aqui sabe investir em coisa bonita, coisa que vale a pena, pastor Robson. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Robson, pela mensagem que Deus tocou em seu coração e foi transmitida aos nossos corações nesta noite. Enquanto o Ministério Gileade se aproxima, e tenho certeza, se começarmos a colocar em prática tudo aquilo que ouvimos acerca da palavra de Deus, com certeza iremos crescer muito, em todos os sentidos. De repente você, puxa vida, eu perdi alguma coisa da mensagem, queria anotar, pode procurar o pastor Robson, que eu tenho certeza que ele não vai fazer nenhuma objeção em dar uma cópia, de repente, do esboço para você, em passar mais algum detalhe para você, tá ok? Deus abençoe a vida de vocês.